Yahweh, soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo bíblico. João 9 verso 21. Aqui está um estudo bíblico sobre João 9 21, seguindo as diretrizes fornecidas. Introdução. João 9 relata a cura de um homem cego de nascença por Jesus. Este milagre provoca grande controvérsia entre os fariseus, que questionam a legitimidade da cura, especialmente porque Jesus a realizou no sábado. O capítulo explora temas de fé, incredulidade, identidade de Jesus e a verdadeira natureza da visão espiritual. O versículo 21, parte do interrogatório dos pais do homem curado, destaca o medo e a hesitação em reconhecer Jesus como o Messias. Contexto histórico. No contexto do primeiro século na Judeia, os fariseus eram um grupo religioso influente que interpretava estritamente a lei de Moisés. Eles tinham grande autoridade sobre as práticas religiosas e a vida social. A cura no sábado era vista por eles como uma violação da lei, gerando forte oposição a Jesus. A sinagoga era o centro da vida religiosa e social judaica, e a ameaça de expulsão da sinagoga, versículo 22, representava um isolamento severo da comunidade. Os pais do homem curado demonstram medo das consequências de desafiar a autoridade dos fariseus. A insistência dos fariseus em questionar repetidamente o homem curado e seus pais demonstra a rejeição teimosa de Jesus, apesar da evidência óbvia. Interpretação. João 9:21 revela a situação delicada dos pais do homem curado. Diante da pressão dos fariseus, eles evitam se comprometer a respeito da identidade de Jesus ou da natureza da cura. A declaração "ele é maior de idade. Perguntem, e ele mesmo poderá explicar" reflete tanto o medo das consequências da expulsão da sinagoga quanto a consciência de que seu filho é testemunha ocular do milagre. Uma interpretação protestante comum vê essa hesitação como um contraste com a fé corajosa do homem curado. Enquanto os pais se preocupam com sua posição social, o filho demonstra uma fé crescente em Jesus, mesmo diante da oposição. João 9:38. Isso nos lembra que a fé genuína muitas vezes exige coragem para desafiar as expectativas sociais e as pressões externas. A aplicação para os crentes hoje é a necessidade de priorizar a fidelidade a Cristo acima do medo da desaprovação ou das consequências sociais. Os crentes são chamados a testemunhar a verdade, mesmo quando isso é difícil, e confiar que Deus os sustentará. É importante que a fé não seja algo apenas superficial, mas que produza fruto em nossa vida. O capítulo mostra, ao final, que o homem que foi curado realmente encontrou Jesus, creu e o adorou. Veja as referências em Atos 5 verso 29. Mas Pedro e os apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Este versículo ecoa a necessidade de priorizar a obediência a Deus acima da obediência às autoridades humanas quando há conflito. Os pais do homem curado escolheram proteger sua posição, enquanto os apóstolos, em Atos, desafiaram abertamente as autoridades religiosas. Mateus 10 versos 32 ao 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Este versículo sublinha a importância da confissão pública de fé em Jesus. A hesitação dos pais, embora compreensível, contrasta com o chamado para confessar a Cristo, mesmo diante da perseguição. Essas referências cruzadas ajudam a entender melhor o versículo em estudo, mostrando a importância da coragem e da fidelidade a Deus acima de todas as coisas, mesmo quando isso significa enfrentar oposição. O medo dos pais contrasta com o chamado bíblico para declarar abertamente a fé em Cristo e a priorizar a obediência a Deus em todas as circunstâncias.